Olá amigos, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam, compartilhem, deem like e ajudem a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. E não deixem de ler também o livro Devagar, Quase Correndo, que é um verdadeiro livro vintage, né? Com um monte de informações sobre rock, sobre MPB, sobre teoria musical, sobre mídia, né? E é um livro muito interessante, né? Eu gostaria que vocês fossem na Amazon para adquirir esse livro. O e-book é mais barato, né? Faça uma forcinha, né? Dê uma chance à sua curiosidade e vão lá prestigiar o livro, prestigiar o meu trabalho jornalístico e que é, ajudem mesmo a prestigiar o meu trabalho como escritor, né? E também vão lá pro blog Linhaça Atômica, né? Endereço é linhacaatomica.blogspot.com e vão lá no próprio logotipo do blog, já tem o endereço do Apoia-se e preciso da ajuda de vocês, né? Depositando pelo menos R$ 5 para ajudar o Linhaça Atômica a se tornar um blog cada vez melhor. Então vamos ao assunto hoje do TV Linhaça, né? Que é quais os limites de Lula, né? Pois bem, aqui é um dos canais, um dos poucos canais que desenvolve, que faz uma visão mais realista e crítica ao fenômeno Lula, né? Infelizmente a mídia alternativa anda muito deslumbrada e não consegue trazer uma visão objetiva de Lula e nem sequer se encorajou, se teve pelo menos o cuidado de entrevistar o Geraldo Alckmin, né, que era considerado uma novidade política, né? Tudo ficou nisso mesmo, né? Lula se aliando a conservadores, mas prometendo manter o seu projeto de governo original, né? E talvez até torná-lo mais ousado, como andam falando por aí. Inclusive, nesta última semana, foi fechada a plataforma colaborativa do movimento Juntos pelo Brasil, né, que Lula e Geraldo Alckmin desenvolveram para acolher sugestões de internautas comuns, de pessoas comuns que tinham um canal da internet para colocar sugestões, propostas e tudo mais, né? Lula prometeu que vai acolher todas as propostas, né? E mandá-las para os respectivos ministérios, né? E lembrando que o Lula vai criar novos ministérios e vai transformar a Secretaria de Cultura, né? Que hoje é um órgão do governo Bolsonaro, em novamente Ministério da Cultura, né? Então, Lula está prometendo, né, nessa campanha para a presidência da República deste ano, né, isso desde 2021 ele está prometendo fazer um monte de realizações, né? Só que ele não está percebendo o contexto da situação, né, que é muito dificílima no nosso Brasil, vivemos um clima de distopia, né? Ele não está percebendo que as alianças conservadoras que ele terá serão um empecilho para boa parte de suas propostas. E além disso, ele quer reconstruir o Brasil num clima de festa, num clima de alegria, de euforia, né? Como se, em vez de reconstruir, né, construísse um palacete. Né? E por isso que o Lula andou decepcionando a mim mesmo, eu pessoalmente. Né? Eu ia votar em Lula, como eu havia pensado em 2020, mas infelizmente Lula me decepcionou, né? Ele me decepcionou por conta dessas razões apresentadas, né? E aí eu fico pensando, né? Eu como jornalista, como que eu estou juntando as peças do quebra-cabeça, aí eu fico pensando, até que ponto Lula terá limites, ou até que ponto ele poderá avançar no seu projeto de governo, né? Temos o freio chamado Geraldo Alckmin, que ele não vai
deixar que o Lula faça pautas ousadas. O Lula não vai apenas abdicar do aborto e da regulação da mídia, né? Ele vai abdicar também do imposto dos mais ricos. Ele está prometendo que vai incluir os ricos no imposto de renda, mas os ricos são, em boa parte, aliados do Lula, né? Eles fazem parte da Frente Ampla e do tal movimento pela redemocratização e pela reconstrução do Brasil, né? Que o Lula está anunciando e que vai fazer uma grande manifestação no dia 10 de setembro, né? E em vez de 7 de setembro, para evitar confrontos com os bolsonaristas. Então, o Lula, ele tem limites, sim. Ele tem muitos limites, né? Ele não vai fazer tudo o que ele está prometendo. Não vai fazer. Isso é uma análise bastante objetiva. Não se trata de uma opinião minha, mas é pela conjuntura que tem, né? O Lula vai fazer uma frente ampla. Nessa frente ampla existem forças de esquerda, mas existem também forças da direita moderada. A direita moderada, né, que inclui até mesmo os empresários, as elites da Faria Lima, o setor financeiro, né, e também outros membros das elites, como famosos e tudo mais. E aí o Lula, ele não vai ficar sem limites. Seríamos ingênuos dizer que os limites das ações de Lula são a democracia. Isso é até uma tolice dizer isso. O Lula, ele tem limites muito grandes, porque ele não vai usar, pela natureza de seus aliados, pela natureza da situação em que o Brasil está, e pelo fato de que existe um jogo de interesses que também não vai deixar que Lula use muito, né? Vide os exemplos que tivemos na história, João Goulart, Dilma Rousseff, né? O próprio Getúlio Vargas também, ele se suicidou porque ele queria usar e a oposição não deixava, né? Então, o que se vê, né, é que o Lula terá limites, na medida em que ele terá que mexer apenas nos seus projetos de grife e também em causas identitárias, né? Lula anunciou recentemente que ele vai criar mais ministérios dedicados ao povo negro, aos povos indígenas, às mulheres, né? São esses grupos identitários também que vão receber ministérios dedicados a eles, né? É alguma coisa positiva, sim, mas Lula terá uma ação limitada dentro desse âmbito, dentro do âmbito assistencial, como Bolsa Família, Fome Zero, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, cotas universitárias. Né? Lula não vai usar. Quem acha que Lula vai reverter privatizações, não vai. O que foi privatizado fica privatizado. O que o Lula vai fazer é não privatizar. Se Jair Bolsonaro não ter tempo para privatizar a Petrobras, pelo menos o que restou da Petrobras, não vai ser privatizado. Lula não vai tirar dos acionistas estrangeiros a BR Distribuidora, que hoje é Vibra Energia, né? Ele vai deixar para lá. Né? A Eletrobras também já era. Né? O Lula vai ter que se contentar com as antigas subsidiárias da Eletrobras que foram para uma nova estatal, né, e não foram vendidas, né, porque são setores talvez estratégicos para o Estado. Então, Lula ele tem limites, né, e esses limites muitas vezes são por conta da missão de Geraldo Alckmin, que o Geraldo Alckmin é que vai ficar com o cérebro do governo Lula. Né, os aspectos técnicos, a questão da economia, da administração, da tecnologia, né, da ciência, né, tudo isso vai ser nas mãos do projeto neoliberal de Geraldo Alckmin. Né? E aí o Lula vai ficar apenas com o coração, né, com um aspecto social. Eu acho que o Lula não vai mexer muito no seu
governo, não vai. Né? Ele está prometendo tudo, de tudo, né? Mas a realidade vai se mostrar difícil e a impossibilidade de tamanhas ousadias. Né? O que o Lula vai fazer é isso, né? Dentro desses limites, ele vai criar ministérios, né, voltados para o social, né? Ele vai ressuscitar o Ministério da Cultura, né, que hoje é uma secretaria do governo Bolsonaro, né? Ele vai fazer os seus projetos de grife, como Bolsa Família, Fome Zero, cotas universitárias, etc. E também vai fazer essas medidas, as demais medidas de cunho social que vierem por aí, que a situação exigir, né, por exemplo. Mas o Lula não vai fazer aquele governo de esquerda, não vai. O próprio PSB, que agora abriga o Geraldo Alckmin, ele disse que o Lula não vai fazer governo de esquerda. Né? Sejamos ingênuos, né, com esse negócio de democracia e achar que esse pretexto é maravilhoso, porque na verdade democracia, né, nesse discurso todo, é sempre um eufemismo, como historicamente no Brasil. Né? Democracia é um eufemismo para jogar a burguesia, a direita, né, no, no colo do interesse público. Né? Então, né, esse pretexto de democracia não significa que o Lula vai contemplar todo o povo, vai fazer aquele governão dos sonhos de todo brasileiro. Não. Né? O Lula ele vai filtrar uma considerável parte do seu projeto político, né, mediante os limites impostos pelo empresariado e pelo setor financeiro. Né? O que o setor financeiro e o empresariado aceitarem em medidas sociais, em recuperação de direitos trabalhistas, em investimentos em prol da cultura, né? E investimentos, né, em outros setores sociais, além de também permitir o convívio democrático, a normalidade democrática, a legalidade, o respeito à Constituição de 1988, tudo isso a burguesia, os mais ricos, eles irão permitir em Lula. Mas se Lula querer fazer um Estado forte, querer reverter privatizações e cobrar dinheiro dos mais ricos, o Lula não vai fazer, com toda certeza. O Lula talvez até faça um artifício de cobrar apenas de ricos bolsonaristas, né? Talvez medidas isoladas envolvendo Luciano Hang, da Havan, Júnior Dusk, da Madero, né? Essas pessoas assim é que talvez sofram, né? Apenas só vai ser como se fosse uma lavagem de roupa suja do bolsonarismo, mas cobrar a sério impostos dos mais ricos, colocar os mais ricos no imposto de renda, eu não acredito que o Lula vá fazer, porque os ricos estão facilitando a vantagem eleitoral de Lula e o apoio que os setores conservadores estão dando ao petista para garantir que ele vencesse as eleições no primeiro turno. Então Lula não vai agradecer a essas forças por terem ajudado a vencer as eleições cobrando dinheiro. É impossível. Né? Ninguém faz isso. Ninguém, em gratidão, fica cobrando dinheiro. Olha, em agradecimento ao que você me ajudou, agora eu quero que você me pague. É mais fácil o Lula pagar o empresariado e o setor financeiro pelas facilitações eleitorais. Né? E podemos dizer também que o Lula ele vai pagar através desses limites. Lula não vai mexer no aspecto logístico e técnico que vai nas mãos do Geraldo Alckmin. Né?
O Lula vai ficar no aspecto social, mais emocional, tudo mais. O Lula será o coração, o Geraldo Alckmin será o cérebro. Essa é a realidade e é bom as pessoas se acostumarem com isso, porque tudo é sonho na campanha eleitoral. Mas depois das eleições, depois da festa da posse, a realidade vai ser muito dura e vai ser muito difícil. E as forças conservadoras que cercam Lula vão querer cobrar a conta. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte a todos, né? Um grande abraço, vocês se cuidem e que tomem muito cuidado, porque a realidade não está fácil, né? Não é só o leite e o combustível que estão caros, mas a situação no Brasil está muitíssimo difícil, né? Portanto, tenham muito cuidado, sonhem menos e estejam mais atentos à realidade. Até mais, até o próximo vídeo.